Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, de um momento que todos nós precisamos enfrentar. Todos aqueles que negligenciam este momento, que não gostam dele, que buscam evitá-lo, ou muitas vezes até assumi-lo antes da hora, queimando etapas, podem sofrer sérios danos, sérios prejuízos. Que momento é esse, pastor? O momento em que a vida te chama para protagonizar suas próprias histórias. Nós estamos lendo um texto que fala, ele abre dizendo, depois da morte de Moisés, Deus vai falar com Josué e diz para ele: levanta-te, porque chegou a sua vez, Josué, de viver a sua própria história. Até no presente momento, você seguia os passos, as instruções de Moisés. Até o presente momento, Moisés era o responsável, era ele que estava à frente. Mas agora Moisés, meu servo, é o que diz Deus a Josué, ele está morto, ele morreu. E agora está na hora de você assumir à frente a responsabilidade. O que a vida está fazendo é chamando Josué, ou dizendo para ele que chegou a hora dele ir para a linha de frente. E é aquele momento que você não tem mais o papai e a mamãe. É aquele momento que a vida te chama para viver as suas responsabilidades. A responsabilidade para escolher seus amigos, para escolher a sua profissão. A responsabilidade de você escolher um cônjuge. Chega um momento que a vida começa a te convocar para assumir a responsabilidade de decisões cruciais para seu futuro. É isso que está acontecendo com Josué agora. O tempo dele viver na sombra, no tempo de todas as responsabilidades, de tudo que precisa ser feito, estava na cabeça, na mente, na orientação de Moisés, ele acabou. Deus diz: agora sou eu e você, Josué. Chegou a hora de você assumir a sua responsabilidade. Algumas pessoas têm sérios problemas com este momento. Algumas delas tentam tomar essas decisões em ambientes emocionais desequilibrados, com muita infantilidade ainda, governando suas emoções, negligenciando as instruções do Moisés, que pode ser representado por alguém mais experiente, talvez seu pai, talvez um amigo mais experiente, talvez um irmão mais velho. Muitas pessoas assumem sérios problemas quando tentam assumir, a vida antes da hora, achar que tem um controle da situação antes da hora. Muitas adolescentes terminam com um bebê no colo. Muitas pessoas terminam comprando aquilo que não tem condições de pagar. Muitas pessoas perdem a vida se misturando com quem não deve. Pessoas que resolvem assumir uma responsabilidade antes da hora. A vida ainda não te convocou para ser o líder de si mesmo, de tomar as rédeas da responsabilidade. E muitos filhos acham que os pais são retrógrados, conservadores demais. Muitas pessoas negligenciam esses conselhos, que ainda é muito cedo para casar, em meio a uma paixão, onde a pessoa cuja qual ela está apaixonada, poucas coisas tem a oferecer para o futuro, mas acha que são os pais que estão atrapalhando, criando um ambiente de percalço, e que na verdade a vida está usando é um Moisés para te dar direção enquanto você não tem. Outras pessoas vão para outra extremidade e começam agora a não gostar de obter as responsabilidades. É aquele camarada que se casa e ainda quer
ou deixa a mãe comandar a vida dele. É aquele indivíduo que quer, né, quando eu digo indivíduo, homem e mulher, que quer muitas vezes assumir uma família, mas ainda quer continuar, mesmo depois de casado, debaixo da proteção, do dinheiro, do controle. Eu costumo dizer que a pessoa mais perigosa para um casamento não é um amante, é uma sogra. Você está rindo, mas é sério, eu escuto o tempo inteiro isso. Então eu quero te dar uma direção hoje. Por quê? Porque em algum momento a vida vai te chamar. Ela pode, né? Ou ela vai te chamar no momento certo. Você pode ter certeza. Mas você pode começar a ouvir essa voz antes da hora, de uma forma precoce, e quebrar a cara, porque negligenciou, porque ainda era o tempo do Moisés, da experiência, está te aconselhando, está te direcionando. Ou você pode perder o time e acabar não querendo sair, virando um solteirão, uma solteirona, alguém sem responsabilidade, sempre dizendo que os outros são culpados do seu fracasso, está todo mundo contra você, há um complô no inferno contra você. Quando a vida chama Moisés para isso, Josué para isso, algumas instruções vão ser dadas a ele. Por quê? Porque inevitavelmente, quando a vida te chama a assumir a responsabilidade, quem é que resolvia tudo? Moisés. O mar tem que abrir? Moisés. Não tem água? Moisés. Os inimigos estão aí à frente? Moisés. O povo está adorando? Moisés. Quem é que vai subir o monte? Moisés. É sempre Moisés. Mas agora não. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar é com a insegurança. Porque agora você não tem mais ninguém para culpar. Agora é você e você. Vai culpar quem agora? Quem vai ser culpado? Josué vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque é altamente inseguro. Dizem que um passarinho, irmãos, quando ele vai fazer o seu primeiro voo, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele nunca voou. O que ele sabe é que ele vai saltar do ninho. Ali ele não tem conhecimento sobre voo. O que ele sabe é sobre coragem. Muitas pessoas são extremamente inseguras para tomar suas decisões. Eu costumo dizer, e sou bem equilibrado para isso: pastor, como é que eu faço para entrar nesse ambiente de uma forma sadia, salutar, com o menor número de erro possível? Como ser mais assertivo, procurando tomar decisões que te causam menos prejuízo por conta própria, e buscando instruções, aconselhamento sobre aquelas que são mais fundamentais. Ninguém chega no mundo aprendendo tudo. É importante você entender que quando a vida for te chamar para escolher alguém para casar, a insegurança vai fazer parte disso. A hora que a vida te chamar para uma responsabilidade profissional, você vai ficar, muitas vezes, permeando 2 ou 3 caminhos ou mais. O que eu quero ser? Como você? Como é que vai ser isso? Então há uma insegurança nesse ambiente que precisa ser vencida. Outra coisa que ele vai ter que lidar é com a comparação. Quem assume as rédeas de sua vida, inevitavelmente, vai ser comparado a um irmão, a um amigo, a um vizinho, a alguém que conseguiu mais êxito do que você, mais rápido, que conseguiu alcançar alguns resultados de uma forma mais rápida do que você. Todas as vezes que você for assumir a sua vida, inevitavelmente,
vão te comparar com alguém que é mais magro, alguém que é mais inteligente, alguém que é mais rico, alguém que foi. Isso é inevitável. É a responsabilidade que a vida está exigindo de você, de agora não ser mais um coadjuvante, de ser o principal. Muitas pessoas se perdem nisso. A comparação precisa ser vencida. Você vai pregar como eu? Inevitavelmente vocês me comparam com Elvis, com o Rafael. Quantas pessoas aqui? Você não precisa levantar a mão para não me envergonhar. Olha e diz, pastor, o Rafael prega 200 vezes mais do que o senhor. O Elvis prega muito bem, o Luciano Subirá, o Cílio Malafaia. Esse dia o cara falou que gostava de ouvir 3 pessoas, Tirolipa, Tiririca e eu. Falou para um amigo. Falei, nossa, 3 excelentes pregadores, não é verdade? Então a comparação é algo inevitável. Aqui tem gente que é muito melhor do que eu em áreas que eu não sou tão bom. A comparação é uma responsabilidade que você precisa assumir quando a vida te joga para a linha de frente. É assim que funciona. E ela precisa ser vencida. Vai ter alguém melhor que você e vai ter alguém pior que você. Eu brinco aqui com o espelho. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais inteligente do que eu, mais bonito do que eu. Você já notou que aquela suposta bruxa do espelho, ela é legalzinha? Ela não é ruim, não. Você que está solteiro pegava. Eu casado não posso. Mas escute só. Mas ela não está preocupada com a sua beleza. A preocupação dela é se tem alguém mais bela que ela. O espelho é dela. Espelho, espelho meu. Existe alguém que tem uma casa melhor do que eu, uma empresa melhor do que a minha, certo? Um jardim mais verde que o meu. É essa comparação que está matando as pessoas. Você precisa vencer. Isso. Você faz as coisas do seu jeito. A hora que a vida te chamar, pare de ficar se comparando. Terceira coisa que quando a vida te chamar, você vai ter que vencer medo. Lembra o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Você vai ter que vencer o medo. Por quê? Porque na vida nem sempre tudo é tão seguro, nem sempre tudo é tão exato. Muitas coisas cujas quais você vai ter que fazer, inevitavelmente, o desfecho delas ainda não estão totalmente visível diante de você. Então, é comum que você tenha medo. O que eu vou ser na minha vida profissional? Será que esse relacionamento vai dar certo? Ninguém sabe. Tem que entrar nele e ter coragem para sair se o negócio não for bom. Entendeu? Medo. Quando Josué vai assumir a direção da vida dele, inevitavelmente, ele vai ter que lidar com insegurança, com comparação. Pensa que o pessoal não falava? Aí, Moisés era muito melhor. Esse Josuézinho aí, tá com nada não. E outra coisa, desconforto. Inevitavelmente, medo, ambiente de comparação e de insegurança vai deixar você numa linha desconfortável. Todas as vezes que a sua mente se depara com um ambiente de desconforto, inevitavelmente você pode, se não tiver força e coragem, estabelecer um ambiente de fuga. Eu nunca resolvo nada. É sempre amanhã, é sempre depois. Vamos resolver isso? Não, depois a gente resolve. Vamos falar sobre esse assunto? Não, depois a gente fala. Vamos comprar isso? Não, depois a gente compra. Sempre há um ambiente de fuga. Por quê? Porque a situação te coloca num desconforto. Josué vive isso. E pior, o que acontece? Ele está sendo chamado a um ambiente que vai exigir dele dedicação extraordinária. Olha só,
O que a vida passa a exigir desse moço, que sempre esteve à sombra de Moisés, que sempre esteve debaixo das asas de seus pais, de seus responsáveis, de pessoas que tomavam decisões, é a seguinte: precisa botar não para nós ganharmos tempo. A arca vai à frente e tem que ser 800 côvados, ou melhor, 2.000 côvados de distância entre o povo de Deus. Ninguém pode se aproximar, aproximadamente 800 metros, não pode se aproximar da arca. Por quê? Porque morria. Era um nível de dedicação que a vida está pedindo dele. Santificai-vos hoje, capítulo 3, verso 5, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Capítulo 4, verso 2, vamos colocar 12 pedras. Capítulo 5, verso 2, vamos ter circuncisão e Páscoa. Preste atenção no que é a vida. Esquece o texto aqui e busque entender o que a vida está dizendo para ele e para mim. Quando chegar a hora de você assumir a responsabilidade de sua vida, que pode trazer para você sofrimento, dor ou alegria e prazer, tome cuidado com os detalhes. Porque às vezes é nos detalhes que as coisas passam. É nos detalhes que nós nos complicamos com aquelas coisas cujas quais achávamos que não tinha problema. Por quê? Porque se algo for explícito, for grande, se houver uma visão de que aquele ambiente vai me gerar prejuízo de imediato, o que eu faço? Eu rejeito. A vida de Josué vai estar por um fio por causa de detalhes, porque é assim que funciona com todos nós. Ele consegue 800 metros de distância, então tá bom, fica os 800 metros. Como é que funciona? É santificação? Santificai-vos hoje. É desse jeito? É circuncisão? É Páscoa? Josué começa a assumir, como eu disse, com comparação, com insegurança, com medo, com desconforto, mas ele é obrigado a gerenciar tudo isso. Ele tem que gerenciar tudo isso. Ele tem que vencer tudo isso. Moisés foi extraordinário, e o que ele ofereceu foi sua experiência, mas chega agora a sua hora de viver a sua história. Você pode ter aprendido com muitos maridos, seu tio que foi marido, seu avô que foi marido, seu pai que foi marido, mas você só vai saber o que é ser um marido quando você tiver a sua esposa. Você pode ter aprendido com o pai de fulano, com o pai, mas você só vai saber o que é pai ou mãe quando você tiver seu filho. Você só vai saber. Você quer ver uma coisa que era muito legal? Era assim: se eu fosse sair com meu filho, por exemplo, para ir ao McDonald's, e chegava lá no McDonald's e falasse para o menino: pede. Eram 2 hambúrguer, uma batata frita grande, um milkshake, um sundae, uma banana e um suco de laranja de 500. Parecia que o menino estava amarrado e alguém soltou. Depois de um tempo, eu descobri que eu podia usar um outro método para medir isso. E suponhamos que, na época, esse lanche desse 50 reais. E aí eu pegasse os 50 e desse para eles. Quando eu dava os 50 para eles, eu deixava de ser o responsável. E agora o responsável... Menino, o apetite diminuía tanto. 2 hambúrguer, um só. Batata grande? Não, nem quero batata, não. Refrigerante? Pergunta se tem água. Tudo. Por quê? Porque quando chega a hora
de assumir o controle. É ou não é? É assim que funciona. Quando nós vamos olhar agora, que eu quero que você entenda, esse camarada está vivendo um ambiente bem desconfortável, está todo mundo querendo saber se Deus é com ele. Ele precisa estar extremamente atento aos detalhes. E a primeira coisa que vai acontecer com Josué é o seguinte: Deus diz para ele: pega os sacerdotes e eles conduzem a arca. Quando eles tocarem o pé nas águas, as águas vão parar e o povo vai passar. Provavelmente parou aqui e eles tinham que passar, obviamente, 800 metros abaixo, porque não podia se aproximar. Beleza? Tá bom. Quando o povo atravessa, eu imagino o povo falando, comparando. Devia ter aquela turma e falou: caraca, maluco, Josué é 10. O rio parou para a gente passar, sim ou não? Mas devia ter aquela turma falando: ria mole, quero ver mar. Caímos de liderança, porque Moisés abria era mar, maluco. Esse risinho aí, ó, isso não é nada não. O que é isso? Sempre tem alguém que vai achar extraordinário o que tu faz e vai descer a lenha em você. Aprenda uma coisa nessa vida: pessoas vão te amar por quem você é e vão te odiar pelo mesmo motivo. É assim que funciona. Não gostou, morre, porque não tem alternativa. É desse jeito. Primeira vitória, ela é clara. O rio abriu, e quem foi que abriu? Deus. Deus está dizendo para Josué e para todo o povo: tem coisas que é comigo e eu resolvo e pronto. Amém? Pô, chegou do outro lado com moral. Mas agora tem Jericó. E Jericó, o modelo muda. Jericó, as coisas vão ficar diferentes. Porque agora a lição é outra. Deus diz a Josué: eu derrubo o muro e você mata os inimigos. Agora virou uma parceria. O que Deus está dizendo para esse indivíduo agora é diferente. Ele utiliza o mesmo método que Moisés, note, envia espiões. Assim como Josué, assim como Moisés mandou Josué espiar Canaã, Josué manda, certo? Os homens irem a Jericó, fazerem a leitura do ambiente, trazerem. Note que ele está, Moisés está morto, mas seus ensinamentos ainda estão vivos na prática de Moisés, ou na prática de Josué. É importante nós olharmos isso. Bom, eu acredito que você, conhece, no capítulo 6, no verso 20, o muro cai. Cai porque quem derrubou? Quem derrubou? Deus. Mas a vitória é vencida por quê? Porque Josué lidera seus soldados contra Jericó. O que ele está agora é vivendo sua segunda vitória. Agora não apenas mais, como a primeira, onde eles não tiveram participação. Agora eles se sentem partes. Eles fizeram partes do processo. Agora Deus derrubou o muro, mas eles foram com suas espadas, suas lanças, certo? E entraram em Jericó, e mataram, e destruíram, e pegaram os despojos. E agora está todo mundo entendido? Deus é conosco. A lição agora é diferente da primeira. Tem coisas que Deus vai resolver sozinho por você. Mas tem coisas que Ele vai resolver em parceria com você. É assim que funciona. Ele pode curar a sua enfermidade com um milagre direto, é lógico. Mas Ele pode agir sobre um medicamento cujo qual você está tomando, ou uma terapia cuja qual você foi exposta, claro. Ele pode acabar ou apagar o rancor do coração da sua esposa por algo que você fez? Claro que pode.
Mas ele pode mudar sua postura a ponto de que você seja capaz de reconquistar uma credibilidade que você perdeu? Sim. Isso é parceria. O que nós precisamos entender é que estamos lidando com um Deus inteligente. Não tente colocar ele num programa que determina, certo? Um protocolo para todos, porque não funciona desse jeito. Eu vejo pessoas bem intencionadas, procurando solução para seus problemas, mas muitas vezes não se expõe ao protocolo cujo qual Deus estabeleceu para você. Josué vive isso de forma maravilhosa. O grande problema que Josué não sabe é que em Jericó algo de errado aconteceu. Uma instrução que foi dada na batalha contra Jericó não foi cumprida. Jericó é a primeira vitória logo após a passagem do Jordão. Deus diz a Josué: avise os homens que eu quero tudo destruído, e os objetos de valor eu quero que todos sejam colocados no tabernáculo, sejam trazidos em oferta ao Senhor, porque é a primícia, é o primeiro. Então eu preciso que isso seja cumprido. Josué não sabe, mas um indivíduo, um de seus homens, não cumpriu o que Deus determinou. Ele não tem ciência disso. Preste atenção. Ele não sabe disso. O que ele sabe é que Jericó não é seu fim é Canaã. Então ele tem que seguir o percurso. E o que ele não sabe, aliás, a confirmação que eu tive dessa palavra foi a palavra de oferta. É que para Deus, um erro individual pode comprometer todo o coletivo. Pastor, isso é Velho Testamento? Não é não, querido. Eu tenho conversado com muita gente, e deixa eu falar um pouco disso aqui com vocês, porque presta atenção, na minha liderança, na igreja, eu posso até tolerar ainda que eu tenho que tomar algumas providências, mas na minha liderança, eu não tenho nenhuma mulher mais que poste foto de biquíni. Por quê? Porque eu não posso, Deus tem falado no meu coração. Pastor, mas a gente vai à praia, vai usar o quê? Biquíni. Mas para que tirar foto e colocar? Tem mulher velha concorrendo com as filhas, adolescentes. Sangue de Jesus tem poder e tudo cai nas minhas costas. Estão descendo a madeira em mim por causa de vocês. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Na minha liderança, a hora que eu ver alguém com comportamento correto, incorreto, ou chegar, eu não vou ter mais meu nome sujo por causa do comportamento dos outros. Uma das regras que a gente começou essa igreja, quem lembra? Aqui não toleramos o nosso pecado, por que toleraríamos o seu? Tu quer tirar foto peladona, maneirona lá, Dona Eva? Beleza. Você está entendendo? Mas não vão caminhar. Ah, pastor, o que tem? Tem a ver, sabe o que eu tenho aprendido? Que, certo, o individual pode comprometer todo o coletivo. Então não vou mais aceitar. Na igreja eu ainda tenho que tolerar por causa da mudança. Uma hora o Espírito Santo fala. E está assim de gente na igreja que também vai para o inferno. Também não posso querer que todo mundo entre no céu. Aí lá eu acredito até que vai ter que usar um biquininho. Porque a temperatura lá é alta, não é verdade? Aí lá você fica tranquila. Satanás, tira um selfie e manda, certo? Para nós ver lá no céu. Ah, vai para o inferno, perturbar outro, certo? Então, o que ele não sabe. Não, gente, me diz com você que está visitando. Pô, pastor, achei que o senhor era engraçado. Pois é, sou. Mas a gente precisa disso. Pô, a igreja não pode. Qual é a diferença da igreja para um mundo secular? Não estou falando que vestimenta é diferença não, mas também não abusa. Já falei isso aqui, esse dia eu vi uma irmã na rua, minha ovelha.
Eu olhei e falei, tosquiaram a irmã. A irmã vinha quase pelada, Eliezer. A roupa que você via, a cicatriz da cesárea. Então, não tem como, gente. Não dá, não cabe. Na mente de alguém. Aí sabe o que acontece? Mostra a foto e diz assim, tem alguma coisa demais? Claro que não. Está tudo de menos. Mas, nossa, o pastor é um pastor ultrapassado. Vai perturbar outro. Bom, vamos voltar aqui, que senão eu fico com raiva, perco. Eu nem falo mais. Escute só. Então presta atenção. O que ele não sabe é que um cara desobedeceu. E um cara da sua equipe. Mas está tudo tranquilo, ele não tem ciência. Certo? Porque se ele não tem ciência, ele não é conivente. O que tem agora? Agora Jericó já passou, o Jordão já passou. Deus agiu sozinho no Jordão. Deus agiu comigo em Jericó. E agora? Agora é uma minúscula cidade. Se juntar todos, são aproximadamente 3.000 homens, ou 3.000 pessoas, onde a maioria eram mulheres e crianças. Josué, como sempre, manda ir à frente seus batedores, fazem a vistoria da próxima batalha, e aí eles voltam e dizem, Josué, do jeito que nós estamos, depois de passar o Jordão e de ganhar Jericó, nem manda os 30.000 soldados, manda só 3.000 homens que eles vão lá, mas vão arrebentar os inimigos. Josué falou, beleza, vão os 3.000. Levaram uma surra, meu filho. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, mas está lá. Os caras de Ai saíram correndo atrás do povo de Deus. E os caras correndo. Chegaram em umas pedreiras, ainda mataram alguns. E o restante foi correndo com o rabinho entre as pernas. Chegaram lá e falaram, ai, Josué. Caraca, maluco. Os caras são fera, os caras lá de Ai. Eu acho que o nome deve ser esse, Ai, porque quem vai lá volta falando Ai, misericórdia. Os caras arrebentaram a gente, Josué. Quando Josué escuta que perdeu a batalha para um povo tão pequeno, ele não aguenta. Qual é o medo? Agora é o medo. O medo tomou conta de Josué. Por quê? Porque se ao longo da história as vitórias que ele vinha recebendo de Deus fazia com que seus inimigos não o enfrentassem. Por quê? Porque sabia que Deus era com ele. Se a notícia começa a correr agora, que esse povo, que passou pelo Jordão, que atravessou o mar, que venceu os reis, que ultrapassaram tudo isso, agora estão perdendo para uma cidade minúscula, é só uma questão de tempo até virem lutar. Aprenda uma coisa: ninguém quer lutar com quem é forte. Ninguém quer disputar com alguém que sabe de antemão que vai perder. Mas quando você descobrir que a sorte do outro mudou, que as coisas não estão bem, é a hora de você ir lá, comprar o que ele tem, porque agora é mais fácil. Certo? É minar a pessoa no momento em que ela está fragilizada. É isso que Josué tem medo. Porém, ele recebeu uma palavra no primeiro capítulo, dizendo que Deus seria com ele, e que o lugar que ele colocasse a planta do vosso pé seria lhe dado por herança. Então Josué diz, mas espera aí, o que aconteceu? Vão para a presença do Senhor. Vamos fazer o que Moisés fazia. Senhor, o que é que está acontecendo? Capítulo 7, verso 12, coloca na tela para mim. 7, 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema, ou seja, a maldição do meio de vós.
Preste atenção no que esse texto está dizendo. Josué, a primeira vez eu fui com você e era visível, eu abri o mar. Da segunda vez eu fui com você, era visível, eu derrubei a muralha e você destruiu. A terceira vez, parece que eu não fui contigo. Você mandou 3.000 homens, porque parecia fácil. Mas suas batalhas não são fáceis nem difíceis. As suas batalhas só são ganhas porque eu entro com providência a seu respeito. A sua vitória nunca vai vir do seu braço, por mais esperto que você seja. A sua vitória sempre vai vir do Senhor, e é isso que Deus está dizendo. Vocês estão amaldiçoados, e eu não serei mais com vocês. Vocês não ganham mais de ninguém. Não interessa o tamanho de seu adversário. Eu não vou agir a favor de vocês. Uma toalha molhada em cima da cama traz divórcio para você. Um adultério não traz se eu for contigo. Um negócio mal feito pode fazer você falir. Um ambiente tributário do jeito que o Brasil apresenta para o empresário faz você prosperar se eu for contigo. É o que Deus está falando. O que Deus está dizendo para eles é: há uma maldição. E que maldição é essa? A maldição da desobediência. Eu não vou ser mais com vocês, a não ser que vocês removam a maldição do meio de vós. E aí vem a pergunta: por que é que Deus mesmo não tirou? Deus já sabia quem era, já sabia onde estava. Deus já sabia. Deus já sabia de tudo. Não era mais fácil Deus ir lá e matar? Mas presta atenção que a história aqui não é sobre a vida de Deus, é sobre a vida de Josué. É ele que tem que tomar as decisões. Deus diz para ele: ó, seu problema está aqui, ó, nessa postura sua. Seu problema está nessa pessoa, está nesse relacionamento, está nesse hábito, está nessa situação. O que Deus faz é indicar a você, com muita benevolência, com muita bondade e misericórdia, mas não é a obrigação dele remover da sua vida aquilo que você tem que remover, que eu tenho que remover. E Deus disse: eu não vou mostrar, eu só estou dizendo para você que tem maldição, tem coisas que não deveriam estar aí, e você que procure resolver. É obrigação sua descobrir o que está te causando mal. É o que Ezequias fez, certo? Ele olhou e disse: nossos pais caíram à espada, nossas esposas, mulheres, né? Filhos foram entregues. E por quê? Porque os nossos pais viraram as costas ao Senhor, fecharam as portas, não apagaram incenso. O que ele está dizendo? Eu descobri, procurando, o motivo pelo qual nós estamos sofrendo isso. E o que eu vou fazer? O oposto. Deus está chamando esse camarada e dizendo para ele: olha, você não ganha mais de ninguém se você não consertar isso. Sabe o que ele faz? Ele chama o povo. Ele pede a Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte. É obviamente que todos vão negar o feito. Ninguém vai assumir a responsabilidade. Então eu preciso que o Senhor entre comigo. Mas fique tranquilo, porque eu vou separar o povo por tribos, vou separar o povo por famílias, e o Senhor nos deu uma direção quando esse indivíduo chegar até aqui, porque eu vou tirar ele do nosso meio, porque eu não vou comprometer todos pela postura de alguns. Você não pode comprometer toda a sua vida por causa de uma pessoa, por causa de um hábito. Está incorreto isso. Josué manda chamar a todos, até que chega em Acã, capítulo 7,
verso 21. Põe para mim, porque essa é a descrição talvez mais clara de tudo aquilo que nos prejudica. Ele acaba de localizar um indivíduo, o nome dele é Acã. Eu acho que ele é filho de Zibde, da tribo de Judá, se não me falha a memória. E esse é Acã dizendo, quando Josué diz, o que você fez? E ele descreve o caminho do pecado. Se você gosta de saber e gosta de um dos textos que pode te afastar de cometer erros, esse aqui é um deles, porque define bem. Quando eu vi o quê? O que era proibido. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Quando eu vi isso, eu vi o quê? Eu vi o proibido. Eu vi o que Deus disse que eu não deveria mexer. Quem disse que eu não deveria pegar? Deus. Quem está vendo? Ninguém. Bom, se ninguém está vendo, eu posso pegar, porque ninguém está vendo. O problema é que quem disse para não pegar é aquele que vê todas as coisas. Quando nós olhamos, ele está descrevendo. Isso aqui é a historinha de Eva. Quando ela viu o fruto, ela cobiça o fruto, ela pega o fruto. Está aqui, ó. Cobicei-os e tomei-os. Ao contrário de Eva, ela tem um passo um pouco a mais, porque pegou o fruto da desobediência e comeu. Ele não vai comer a capa babilônica, ele não vai comer o ciclo de prata, ele não vai comer a taça, ele não vai. Mas o processo é o mesmo. O que a Bíblia está dizendo, vi, cobicei, tomei. Lembra quando eu falei sobre vozes aqui umas 3 semanas atrás? Lembra? A voz do pecado, depois que você faz, ela manda você fazer o quê? Se esconder. Vi, cobicei, tomei e escondi. Tudo aquilo que você vai fazer, que você tem que esconder depois que fez, provavelmente vai te gerar problemas. Não estou falando de sua individualidade e privacidade, não é nada disso. Não estou dizendo que você tem que expor toda a sua vida para todo mundo, não é nada disso. Uma coisa é você ter a opção de não contar. Outra coisa é você não poder contar porque você sabe que aquilo que fez é errado. Você tem a opção de ter senha no seu celular? Sim ou não? Claro, isso é uma questão de privacidade, sim ou não? Ainda que eu acho que entre marido e mulher, eles deveriam saber a senha. Mas eu também respeito quem tem a senha. Agora, quando você tem uma senha para esconder, aí é problemático. A grande questão, na verdade, é essa. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós descobrimos? Que esse é o caminho. Vi, cobicei, tomei, e agora eu sou obrigado a me esconder. Quando ele narra isso, Josué está diante dele. Me parece que a família de Acã, porque também não é uma coisa tão fácil de se esconder sozinho, certo? Tem mais algumas pessoas que participam, e ele diz, não vai ser fácil, mas eu vou ser obrigado a matar o Acã, a mulher dele, os filhos dele e todos que participaram disso. Vamos tirar para fora da cidade, todo mundo taca pedra neles, todo mundo vai tacar pedra neles, esquece as pedras, esquece o ambiente que pode parecer altamente grotesco, violento,
entenda que o que está sendo banido aqui é aquilo que pode comprometer o futuro. E a hora que você começar a ter pena daquilo que pode estragar seu futuro, e a hora que você começar a ter pena de tirar da sua vida aquilo que pode levar sua vida nessa terra para o inferno, ou comprometer sua vida eterna, automaticamente você perdeu noção de valores. Josué agora pega todos os envolvidos, leva para fora, porque presta atenção, se o erro de um compromete o coletivo age para inibir o ato de um. A mensagem é essa. Hoje eu estou tacando pedra no Acã, porque fez o que tinha que fazer, e aí homens morreram na batalha, humilhação veio sobre o povo, porque homens morreram. Não tenha ele como inocente não, porque lá nas pedreiras, homens que saíram para pelejar, morreram por causa da posição que ele resolveu assumir. É importante nós olharmos isso. Hoje você pode ter, medo de perder um relacionamento, medo de tomar uma postura que pode trazer prejuízos muito grandes lá na frente. Ele mata todos, taca fogo em todos, ou seja, ele destrói aquilo que estava impedindo que ele avançasse. Agora, ele reúne seus homens, certo? E vão todos eles contra Ai, todos eles. É importante nós entendermos que Josué perde uma batalha, mas ele não perde a guerra. Cuidado com essa expressão na hora de tentar animar alguém, porque parece que crente não perde batalha. Ok? Batalha não é a guerra. Batalha, certo? São atos que acontecem durante a guerra. Atos, avanços, cidades, né? Estamos aí num ambiente, então vai avançando, conquistando, protegendo, avança, conquista, protege, avança, conquista, protege. Nunca avança sem antes proteger, é assim que funciona. Hoje eu quero dizer para você e para mim, aqui, principalmente nós que já assumimos as rédeas da nossa vida, que o nome de Deus pode estar sendo engrandecido ou envergonhado com o estilo de vida que você resolveu viver. Essa é a grande verdade. Nós vemos agora esse cara sair dali de cabeça erguida, foram lá, destruíram Ai, dominaram, continuaram avançando. Josué foi um vencedor, mas por quê? Porque teve coragem de assumir responsabilidade e afastar da sua vida aquilo que lhe trazia derrota, afastar de seu comportamento. Se você sabe que seu comportamento causa prejuízo para o seu casamento, o que você faz? Se você sabe que o seu comportamento causa prejuízo para seus negócios, o que você faz? Pare e pense, porque provavelmente tomar uma decisão te deixa desconfortável, amedrontado, inseguro. Talvez você vá para um colégio e não cumpre o protocolo padrão das menininhas que estudam lá. Então elas comparam você ao ambiente cujo qual elas estão, define aqueles ambientes como sadio, e se você quiser fazer parte daquele grupo, está inserido ou inserida, você tem que repetir comportamento, repetir vocabulário. Esse tem sido o grande desafio. Que saiamos daqui hoje com o entendimento que Deus é conosco, que nós somos chamados para viver a nossa história, e ela é nossa. Alguém vai tentar nos comparar com alguém, alguém vai tentar nos amedrontar,
Mas todas as vezes que um Acã aparecer, que alguém estiver ali desobedecendo, que um desejo que você tem em você, seja ele o da preguiça, seja ele o da compulsão para comprar, seja ele o da irresponsabilidade para pagar, seja o que for, se ele compromete você, seu futuro, seu nome, taca fogo nele, apedreje ele. Essa é a mensagem. O problema é que as pessoas ficam olhando para o Acã, pensando nele, pegando. Esqueça isso, lembre-se da mensagem. Ele já morreu. Quem está morrendo hoje são as pessoas que repetem o comportamento. Quem está sofrendo hoje são as pessoas que repetem o comportamento. Qual é ele, pastor? O comportamento da desobediência. Eu fui atraído. Eu vi o mel que estava na ossada de um leão morto. Mas a ossada do leão morto é um local que para mim é proibido. Mas o mel é doce. E se o mel é doce, eu vou até o proibido para provar do doce do proibido. Essa foi a história do Sansão. Eu estou com desejo. Sim, eu estou com desejo pela mulher de Urias, mas a mulher de Urias me é proibida, mas é o meu desejo. Então eu vou atender meu desejo e vou sofrer como Davi. Diga-se de passagem, um homem segundo o coração de Deus. Cuidado com as armadilhas que a responsabilidade da vida vai requerer de você e de mim. Posicione-se, não apenas para viver uma vida legal aqui nessa terra, mas para inspirar outras pessoas. Porque hoje você é Moisés. Eu tenho lá em casa 3 agora, por que não dizer 4? Josué. Um se chama Caio, outro Felipe, outro Maiara, outro Miguel. Eles são a próxima geração que vão assumir as rédeas da vida quando eu passar. Hoje eu estou como pastor. Eu não sou o pastor dessa igreja, eu estou como pastor. Daqui uns dias eu não vou estar mais. Deus me chama, eu vou embora com ele. Mas eu vou deixar aqui Josué. E é assim que funciona. Chega a hora que você vai ter que assumir a responsabilidade de seus atos. Não queira fazer isso antes do tempo, vai te trazer prejuízo. Não prorrogue isso demais, porque vai te causar prejuízo. Aprenda a fazer a leitura da vida. Insegurança, comparação, medo vai fazer parte da sua história, mas Deus vai agir a seu favor.